Bom dia, como estão vocês? Espero que tenham tido um excelente final de semana e que estejam prontos para essa semana cheia das festas, né? Cheia da troca dos presentes, cheia das coisas que nós estamos habituados a viver todos os dias 24 e 25 de dezembro de cada ano, né? Muito bem. Então, bom dia Fabiana, Kaique, Viviane e Lígia. E entrou mais um, o Cláudio de São Paulo. Muito bem. Bom dia a todos vocês, informando então que amanhã vamos ter Vida Inteligente Interativo, dia 24. Dia 25 não vamos ter Vida Inteligente Interativo, que é quarta-feira, dia de Natal, etc e tal. Mas na quinta e na sexta teremos Vida Inteligente Interativo. Assim será na semana que vem também, né? Só não vamos ter Vida Inteligente Interativo no dia 1º de janeiro. Provavelmente a maioria das pessoas vai estar de ressaca alimentar, né? Bebemoração, comemoração e uma série de outras coisas, né? Mas assim faz parte e é uma forma que as pessoas encontram para extravasar as suas necessidades, seus anseios, suas frustrações, tudo, enfim. Bom, hoje o tema que a gente traz, e isso aí aconteceu nos anos anteriores também, através da televisão. Acho que a televisão está em recesso, então essa semana nós vamos fazer a questão aqui do Natal de verdade, né? Você sabe o que é o Natal verdadeiramente? Você sabe o que é o Natal? Curiosamente, a pessoa homenageada no Natal é quem menos tem a ver com a festa, sabia? É a mesma coisa que hoje vocês resolvessem, hoje dia 23 de dezembro, vocês resolvessem comemorar o meu aniversário. Mas como, Grego, vamos comemorar o seu aniversário? Se o seu aniversário é dia 11 de maio. Pois é. Então é assim que ocorre com essa festa que nós chamamos de Natal. Festas, Papai Noel, Natal. E hoje nós vamos saber a verdade sobre isso, né? Por isso que eu disse sobre o Natal de verdade, né? Aqui, em hipótese alguma, nós queremos tirar a fantasia, o encanto, a intenção, tudo isso aí que vocês pensam e sabem sobre o Natal. Mas não é justo também que a gente não passe o que você está comemorando de verdade. Porque quem sabe, a partir do momento que você souber o que você está comemorando, você comemore verdadeiramente o seu Natal, né? Você sabe o que você está festejando. Você sabe o que você está vivendo naquela data. Então você sabe o que você vai estar comemorando. Então, isso é muito importante para que a gente saiba o que a gente faz. A gente passa aqui o ano inteiro dizendo assim: você tem que saber o que você faz, você tem que saber o que você diz, você tem que isso, você tem que aquilo, né? Mas não, muita gente se acha autossuficiente, se acha tal. Então, paciência, não tem problema, eu continuo na minha aqui de levar informação e isento de qualquer coisa, não quero ter nenhuma influência, eu só quero levar a verdade, né? A verdade. E eu também não sou dono da verdade, mas quero mostrar uma outra faceta sobre a questão que as pessoas, as entidades, os manipuladores fazem questão de não mostrar, porque assim eles deixam de manipular, né? Então nós vamos mostrar hoje isso. Então, bom dia, Pablo Augusto, que bom que você veio para a sala também. Vamos começar aqui, porque hoje a coisa é longa, né? E a gente tem que respeitar as pessoas que estão na sala. A humanidade comemora essa data bem antes do nascimento de Jesus. Conheça o bolo de tradições que deram origem à Noite Feliz agora. Isso que nós vamos fazer. Roma, século II, dia 25 de dezembro. A população está em festa, em homenagem ao nascimento daquele que veio para trazer benevolência, sabedoria e solidariedade aos homens. Cultos religiosos celebram o ícone, nessa que é a data mais sagrada do ano. Enquanto isso, as famílias apreciam os presentes trocados dias antes e se recuperam de uma longa comilança. Mas não, essa comemoração não é o Natal. Trata-se de uma homenagem à data de nascimento, entre aspas, do deus persa Mitra,
que representa a luz e ao longo do século II tornou-se uma das divindades mais respeitadas entre os romanos. Qualquer semelhança com o feriado cristão, no entanto, não é mera coincidência. A história do Natal começa, na verdade, pelo menos 7.000 anos antes do nascimento de Jesus. É tão antiga quanto a civilização e tem um motivo bem prático: celebrar o solstício de inverno, a noite mais longa do ano no hemisfério norte, que acontece no final de dezembro. Aqui, para nós, é o solstício de verão, né? No hemisfério sul. Dessa madrugada em diante, o sol fica cada vez mais tempo no céu até o auge do verão. É o ponto da virada das trevas para a luz, o renascimento do sol, né? A ressurreição do sol. Num tempo em que o homem deixava de ser um caçador errante e começava a dominar a agricultura, a volta dos dias mais longos significava a certeza de colheitas no ano seguinte. E então era só festa. Na Mesopotâmia, a celebração durava 12 dias. Já os gregos aproveitavam o solstício para cultuar Dionísio, o deus do vinho e da vida mansa, enquanto os egípcios relembravam a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos. Na China, as homenagens eram, e ainda são, para o símbolo do Yin Yang, que representa a harmonia da natureza. Até povos antigos da Grã-Bretanha, mais primitivos que seus contemporâneos do Ocidente, comemoravam. O forró-bodó era em volta de Stonehenge, monumento que começou a ser erguido em 3100 a.C. para marcar a trajetória do Sol ao longo do ano. A comemoração em Roma, então, era só mais um reflexo disso tudo. Cultuar Mitra, o deus da luz, no dia 25 de dezembro, era nada mais do que festejar o velho solstício de inverno. Pelo calendário atual, diferente daquele dos romanos, o fenômeno, na verdade, acontece no dia 20 ou 21, dependendo do ano. Seja como for, esse culto é o que daria origem ao nosso Natal. Ele chegou à Europa lá pelo século IV a.C., quando Alexandre o Grande conquistou o Oriente Médio. Centenas de anos depois, soldados romanos viraram devotos da divindade, e ela foi parar no centro do império. Mitra, então, ganhou uma celebração exclusiva, o Festival do Sol Invicto. Solis Invictus, isso vocês vão ouvir falar e vocês podem pesquisar também, está tudo aí para vocês pesquisarem. Esse evento passou a fechar outra farra dedicada ao solstício, era a Saturnália, que durava uma semana e servia para homenagear Saturno, o senhor da agricultura. O ponto inicial dessa comemoração eram os sacrifícios ao Deus. Enquanto isso, dentro das casas, todos se felicitavam, comiam e trocavam presentes, diziam os historiadores Mary Beard e John North no livro Religions of Rome. Não posso atender agora, estou no ar. Aqui é tudo ao vivo, tem que ser assim. Os mais animados se entregavam a orgias, mas isso os romanos faziam o tempo todo. Bom, enquanto isso, uma religião nanica que não dava bola para essas coisas crescia em Roma: o cristianismo. Vamos falar então sobre o solstício cristão. Então, deixa eu ver quem chegou aqui, deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Vocês estão prestando atenção? Então, bom dia, Silvana Rosa, beleza? Bem-vinda. Smugimush, não sei quem é. Então agora nós vamos falar sobre o solstício cristão. As datas religiosas mais importantes para os primeiros seguidores de Jesus só tinham a ver com o martírio dele, a Sexta-feira Santa, que era a crucificação, e a Páscoa, que era a ressurreição. O costume, afinal, era lembrar apenas a morte de personagens importantes. Líderes da igreja achavam que não se podia fazer sentido comemorar o nascimento de um santo ou de um mártir, já que ele só se torna uma coisa ou outra depois de morrer. Sem falar que ninguém fazia ideia da data em que Jesus veio ao mundo. O Novo Testamento não diz nada a respeito. Só que tinha uma coisa: os fiéis de Roma queriam arranjar algo para fazer frente às comemorações pelo solstício, e colocar uma celebração cristã bem nessa época viria a calhar, principalmente para os chefes da igreja, que teriam mais facilidade em amealhar novos fiéis. Aí, em 221 depois de Cristo, o historiador cristão Sextus Julius Africanus teve a grande sacada. Cravou o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, nascimento de Mitra.
A igreja aceitou a proposta e a partir do século IV, quando o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano, o Festival do Sol Invicto começou a mudar de homenageado. Associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz que traria a salvação para a humanidade. Então tiraram o Sol e botaram Jesus na história. Diz o historiador Pedro Paulo Funari, da Unicamp. Assim, a invenção católica herdava tradições anteriores. Ao contrário do que se pensa, os cristãos nem sempre destruíam as outras percepções de mundo, como rolos compressores. Nesse caso, o que ocorreu foi uma troca cultural. Mudou de nome. Não dá para dizer ao certo como eram os primeiros natais cristãos, mas é fato que hábitos como a troca de presentes e as refeições suntuosas permaneceram, e a coisa não parou por aí. Ao longo da Idade Média, quando missionários espalhavam o cristianismo pela Europa, costumes de outros povos foram entrando para a tradição natalina. A que deixou mais legado mais forte foi o Yule, a festa que os nórdicos faziam em homenagem ao solstício. O presunto da ceia, a decoração toda colorida das casas e a árvore de Natal vem de lá. Só isso. Outra combinação do norte foi a ideia de um ser sobrenatural que dá presentes para as criancinhas durante o Yule. Em algumas tradições escandinavas, era e ainda é um gnomo que cumpre esse papel. Mas essa figura logo ganharia traços mais humanos. Vocês estão percebendo como é que é a história? Nós estamos buscando a história através dos tempos. E história não é conto da carrocinha. Vamos falar agora sobre o nascimento de Papai Noel. Ásia Menor, século IV. 3 moças da cidade de Mira, onde hoje fica a Turquia, estavam na pior. O pai delas não tinha um gato para puxar pelo rabo e as garotas só viam um jeito de sair da miséria, entrar para o ramo da prostituição. Foi então que, numa noite de inverno, um homem misterioso jogou um saquinho cheio de ouro pela janela. Alguns dizem que foi pela chaminé e sumiu. Na noite seguinte, atirou outro, depois mais outro, um para cada moça. Aí as meninas usaram o ouro como dotes de casamento. Não dava para arranjar um bom marido, na época sem pagar por isso. E viveram felizes para sempre, sem o fantasma de entrar para a vida, digamos, profissional. Tudo graças ao sujeito dos saquinhos. O nome dele, Papai Noel. Bom, mais ou menos. O tal benfeitor era um homem de carne e osso, conhecido como Nicolau de Mira, o bispo da cidade. Não existem registros históricos sobre a vida dele, mas lenda é o que não falta. Nicolau seria um ricaço que passou a vida dando presentes para os pobres. Histórias sobre a generosidade do bispo, como essa das moças que escaparam do bordel, ganharam status de mito. Logo atribuíram toda sorte de milagres a ele, e um século após sua morte o bispo foi canonizado pela Igreja Católica e virou São Nicolau. Olha como é que são as coisas, né? Um santo multiuso, padroeiro das crianças, dos mercadores e dos marinheiros, que levaram sua fama de bonzinho para todos os cantos do velho continente. Na Rússia e na Grécia, Nicolau virou o santo número 1, a Nossa Senhora Aparecida deles. No resto da Europa, a imagem benevolente do bispo de Mira fundiu com as tradições do Natal, e ele virou o presentador oficial da data. Na Grã-Bretanha passaram a chamá-lo de Father Christmas, Papai Natal. Os franceses cunharam Père Noël, que quer dizer a mesma coisa e deu origem ao nome que usamos aqui. Na Holanda, o Santo Nicolau teve o nome encurtado para Sinterklaas, e o povo dos Países Baixos levou essa versão para a colônia holandesa de Nova Amsterdã, atual Nova York, no século XVII. Daí o Santa Claus, que os Yankees adotariam depois. Assim, o Natal que a gente conhece ia ganhando o mundo, mas nem todos gostaram da ideia. Bom dia, Délia, bem-vinda. Pablo Augusto, esse Nicolau era um degenerado, fazia orgia e tudo quanto não presta. Tudo isso a igreja esconde, claro. Mas tudo bem, deixamos isso de lado. Vamos ficar no espírito natalino, Pablo. Vamos seguir. Natal fora da lei. Inglaterra, década de 1640. Em meio a uma tremenda guerra civil, o rei Charles I digladiava com os cristãos puritanos, os filhotes mais radicais da reforma protestante, que dividiu o cristianismo em várias facções no século XVI. Os puritanos queriam quebrar todos os laços que outras igrejas protestantes
como a anglicana dos pobres ingleses, dos nobres ingleses, ainda mantinham com o catolicismo. A ideia de comemorar o Natal, veja só, era um desses laços. Então precisava ser extirpada. Primeiro, eles tentaram mudar o nome da data de Christmas, Christ, Mass, ou Missa do Cristo, para Christide, Tempo de Cristo. Christide deve ser, né? Já que missa é um termo católico. Não satisfeitos, decidiram extinguir o Natal numa canetada. Em 1645, o parlamento de maioria puritana proibiu as comemorações pelo nascimento de Cristo. As justificativas eram que, além de não estar mencionada na Bíblia, a festa ainda dava início a 12 dias de gula, preguiça e mais um punhado de outros pecados. A população não quis nem saber e continuou a cair na gandaia às escondidas. Em 1649, Charles I foi executado e o líder do exército puritano, Oliver Cromwell, assumiu o poder. As intrigas sobre a comemoração se acirraram e chegaram a pancadaria e repressões violentas. A situação, no entanto, durou pouco. Em 1658, Cromwell morreu e a restauração da monarquia trouxe a festa de volta. Mas o Natal não estava completamente a salvo. Alguns puritanos do outro lado do oceano logo proibiriam a comemoração em suas bandas. Foi então na colônia inglesa de Boston, onde festejar o 25 de dezembro virou uma prática ilegal entre 1659 e 1681. O lugar que se tornaria os Estados Unidos da América, afinal, tinha sido colonizado por puritanos ainda mais linha dura que os seguidores de Cromwell. Tanto que o Natal só virou feriado nacional lá por volta de 1870, quando uma nova realidade já falava mais alto do que cismas religiosas. Espírito natalino, é isso aí. Tio Patinhas, vamos lá, o que tem a ver o Tio Patinhas com o Natal, hein? Londres, 1846. Auge da Revolução Industrial. O rico Ebenezer Scrooge passa seus natais sozinho e quer que os pobres se explodam, para acabar com o crescimento da população, dizia. Mas aí ele recebe a visita de 3 espíritos que representam o Natal. Eles lhe ensinam que essa é a data para esquecer diferenças sociais, abrir o coração, compartilhar riquezas. E o pão duro se transforma num homem generoso. Eis o enredo de um conto de Natal do britânico Charles Dickens. O escritor vivia em uma Londres caótica, suja e superpopulada. O número de habitantes tinha saltado de 1 milhão para 2,3 milhões na primeira metade. Deixa eu arrumar aqui. Na primeira metade do século XIX. Dickens então carregou nas tintas para evocar o Natal como um momento de redenção contra esse estresse todo. Um intervalo de fraternidade em meio à competição do capitalismo industrial. Depois, inúmeros escritores seguiram a mesma linha. O nome original do Tio Patinhas, por exemplo, é Uncle Scrooge. E a primeira história do Pato Avarento, feita em 1947, faz paródia a um conto de Natal. Quem tiver acesso pode verificar, é verdadeiro. Tudo isso, no final das contas, consolidou a imagem do espírito natalino que hoje retumba na mídia. Outra contribuição da Revolução Industrial, bem mais óbvia, foi a da produção em massa. Ela turbinou a indústria dos presentes, fez nascer a publicidade natalina e acabou transformando o Bispo Nicolau no garoto propaganda mais requisitado do planeta. Até meados do século XIX, a imagem mais comum dele era de um bispo mesmo, com manto vermelho e mitra, né? Aquele chapéu comprido que as autoridades católicas usam. Para se enquadrar nos novos tempos, então o homem passou por uma plástica. O cirurgião foi o dentista americano Thomas Nast, que em 1862 tirou as referências religiosas, adicionou uns quilinhos a mais, remodelou o figurino vermelho e estabeleceu a residência dele no Polo Norte. Para que o velhinho não pertencesse a país nenhum. Bonita ideia, né? Nascia o Papai Noel de hoje, mas a figura do bom velhinho só bombaria mesmo no mundo todo depois de 1931. Isso aqui, esse texto eu vou disponibilizar e vocês vão poder ler e vão poder fazer suas pesquisas para ver se é verdade ou não. Quando ele virou estrela de uma série de anúncios da Coca-Cola. A campanha foi um sucesso imediato, tão grande que nas décadas seguintes o gorducho se tornou a coisa mais associada ao Natal.
mas até que o verdadeiro homenageado da comemoração, ele mesmo, o Sol. Então, o manto do Papai Noel era verde e o manto vermelho era da Coca-Cola. É isso aí, sim. Ah, sim, esse é o espírito de Natal, presente, consumo, comércio, atualmente estou fora. É isso, né? Então nós mostramos aqui, esse início do nosso programa, que a festa de Natal, na verdade, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, né? Já falamos outro dia aqui nesse mesmo programa, que pelas contas, pelas dicas, pelas informações que os estudiosos fizeram em cima dos relatos bíblicos, ele teria nascido, Yoshoben Pandira, ou Jesus, né, teria nascido no ano de -7, né? E não tem nada a ver com 25 de dezembro, explicamos aqui o que se comemora nessa época. Exatamente dia 21 é quando o Sol tem o solstício de inverno, e quando o Sol depois ressurge forte, que tem a questão ressuscitou o terceiro dia, e vocês veem que todos os anjos, né, todos os santos têm aquela auréola sobre a sua cabeça, que nada mais é do que a representação do Sol, do Deus Sol, do Sol Invictus. Então toda aquela santidade nada mais é do que a representação do Sol. Mas aí, né, as pessoas, a igreja muito esperta, a igreja muito sempre foi, né, trouxe para si, acabou com a comemoração dos pagãos, né, que era do solstício, da fartura e toda essa coisa, e adequou-a aqui para o Ocidente, né, e para o Ocidente, né, para essa questão comercial, o nascimento de Jesus e toda essa história que nós vivemos desde que nós nascemos, né, porque assim que foi ensinado e tudo. Então é hora, como eu disse no começo do programa, não vamos tirar o encanto de cada um tem o seu Natal, mas vamos saber também a verdade sobre ele, né? Pelo menos depois você escolhe onde você vai, o que você vai querer comemorar, o solstício de verão para nós ou uma pseudo-história, né? Interessante que quem menos tem a ver com 25 de dezembro é Jesus. Daqui a pouco. E agora eu vou falar um pouquinho. Papai Noel nunca foi no sertão nem na favela, é? Délia da Mata, segundo JAO, Pablo não foi a Coca-Cola. Antes já havia sido feita propaganda para Jessie Lever, e outras indústrias com roupa vermelha. É isso aí. Tudo comércio, né? Tudo. Mas é assim. O povo é pão e circo, panes e circos, não sei, uma coisa assim. Então agora eu quero trazer para vocês o verdadeiro homenageado, para vocês conhecerem aqui quem foi que originou isso tudo, né? É Mitra. Já ouviram falar de Mitra? Estou falando da Mitra, não, aquele negócio que o bispo segura, não, né? Falando da deusa pagando o sol na mitologia persa. Ao longo dos séculos foi incorporada a vasta e sincretista mitologia hindu e posteriormente a mitologia romana. Na Índia e na Pérsia representava a luz. Mitra representava a luz, significando literalmente em persa divindade solar. Representava também o bem e a libertação da matéria. Leiam sobre mitraísmo. Existem referências a Mitra e a Varuna de 1400 a.C., como deuses de Mintani, no norte da Mesopotâmia. Entre os persas apareceu como filho de Ahura Mazda, deus do bem. Segundo as imagens dos templos e os escassos testemunhos escritos, a deusa Mitra nasceu perto de uma fonte sagrada, debaixo de uma árvore sagrada, a partir de uma rocha, a Petra Generatrix. Mitra é por isso denominado de Petra Natus, nascido da pedra, né? Sua primeira menção é de aproximadamente 3.400 anos, onde é descrita como companheira de Varuna, como o deus do equilíbrio e da ordem do cosmos. Vão prestando atenção. Por volta do século V a.C., passou a integrar o panteão do zoroastrismo persa, a princípio como senhor dos elementos e depois sob a forma definitiva do deus solar. Após a vitória de Alexandre o Grande sobre os persas, o culto a Mitra se propagou por todo o mundo helenístico, que é o da minha terra, Grécia. Só que a Grécia, o mundo helenístico era muito maior que a Grécia. Nos séculos 3 e 4 da era cristã, as religiões romanas, identificando-se com o caráter viril e luminoso do deus, transformaram o culto a Mitra no mitraísmo. Segundo Heródoto,
Mitra era a deusa Afrodita Urânia, trazida pelos assírios com o nome de Milita e pelos árabes com o nome de Alita. Mitra, assim como os demais deuses persas, não tinha imagens, templos ou altares. Olha que interessante. Não tinha imagens, templos ou altares, porque, diferentemente dos gregos, os persas acreditavam que os deuses tinham uma natureza diferente dos homens. Bacana isso, né? O culto de Mitra chegou à Europa através desses povos, ganhando na Grécia Antiga uma efêmera analogia à deusa Hemera, pouco antes do nascimento de Alexandre Magno. Com a adoção da religião grega pelos romanos em 146 a.C., Mitra foi literalmente adotada com a equivalente de Hemera, onde se manteve até o século III. Em Roma foi culto de alguns imperadores, ao lado do Sol Invictus. Ambos eram os protetores do Império. Então os protetores do Império Romano eram Mitra e o Sol Invictus. Né? O símbolo de Mitra era o touro, usado nos sacrifícios à divindade. O touro sempre pagou o pato. Né? A morte do touro, que representaria a lua, era característica desse mistério que se espalhou pelo mundo helênico e romano por meio do exército. A partir do século II, o culto a Mitra era dos mais importantes do Império Romano e numerosos santuários foram construídos. A maior parte eram câmaras subterrâneas, com bancos em cada lado, raras vezes eram grutas artificiais. Imagens do culto eram pintadas na parede, e numa delas aparecia quase sempre Mitras que matava o touro sacrificial. Estamos no fim, não sei. Algumas peculiaridades do mitraísmo foram agregadas a outras religiões, como o cristianismo. Aqui entra o cristianismo. Por exemplo, desde a antiguidade, o nascimento de Mitra era celebrado em 25 de dezembro. E se vocês forem ver, Osíris nasceu em 25 de dezembro, todos os grandes, todos os avataras aí do passado nasceram em 25 de dezembro, nasceram de virgens, a história é mesmo. O mitraísmo entrou em decadência a partir da adoção do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Olha aí. A principal razão para a decadência do mitraísmo frente ao cristianismo foi o mitraísmo não ter sido tão inclusivo quanto a religião cristã. O culto a Mitra era permitido apenas aos homens, e ainda assim apenas aos homens iniciados em um ritual que acontecia somente em algumas épocas do ano. Os rituais, continuam até hoje. O ritual de iniciação na religião mitraica consistia em levar o neófito até o altar de Mitra, amarrado e vendado. Olha só, hein? Olha, presta atenção. O ritual de iniciação na religião mitraica consistia em levar o neófito até o altar de Mitra, amarrado e vendado, onde o sacerdote oferecia a ele a coroa do mundo, colocando-a sobre sua cabeça. O neófito deveria recusar a coroa e responder: Mitra é a minha única coroa, ou seja, o sol, né? O culto a Mitra passou por diversas transformações, difundindo-se gradualmente até alcançar um lugar proeminente na Pérsia, onde hoje é o Irã, e representar o principal oponente do cristianismo no mundo romano, nas primeiras etapas de sua expansão. A religião mitraica tinha raízes no dualismo zoroástrico, oposição entre o bem e o mal, espírito e matéria, e nos cultos helenísticos, Mitra passou a ser um deus do bem, criador da luz e em luta constante contra a divindade obscura do mal. Seu culto estava associado a uma existência futura e espiritual, completamente libertada da matéria. Que bacana, né? E hoje nós estamos tentando voltar a isso. Incrível, né? O mundo é cíclico, tudo é cíclico, né? Tudo é, a onda do biorritmo, igualzinho. O culto era celebrado em grutas sagradas, onde o principal acontecimento era o sacrifício de um touro, cujo sangue brotava a vida, propiciando a imortalidade. Com a adoção do cristianismo como religião oficial do Império Romano, o mitraísmo foi embutido, sendo Mitra o Messias romano, dando alusão a Jesus Cristo. E esta é a história. Né? Cadê o que o Pablo tinha falado aqui? Isso, perfeitamente, bem lembrado. Orgia mesmo, vamos falar todas as letras. O que está falando aqui? Primeiro, na verdade, Délia, não foi nada disso, foram os banqueiros da queda dessa bolsa dos Estados Unidos em 29. Atoraram essa estética do vermelho para alguns fins ocultos. Orgia mesmo, diz o Pablo, vamos falar com todas as letras. A Délia diz ainda que tanto a festa pagã de antes originou o carnaval que não passa de orgia moderna. Dizem, Délia, já que você falou, dizem que o carnaval, carnevale, dizem, ninguém tem provas, de que foi uma festa feita pelos romanos
em homenagem à morte, à crucificação de Jesus. Então eles criaram uma festa e essa festa foi tomando corpo e é o que carnaval de hoje. Se realmente foi isso, a fundamentação é muito boa, né? No filme De Olhos Bem Fechados, o verdadeiro Natal se apresenta com a face real. Assistam, o filme rola justamente no Natal. Eu não vi esse filme, Pablo, eu vou ver se eu assisto. Suruba pura? Pô, suruba no Natal? No culto a Mitra, humanos também eram sacrificados, como no culto original vindo dos fenícios. Claro, mas eles não gostam de dizer isso, né? Ninguém vai sujar sua barra, né? Lígia, a religião cristã foi muito contundente com suas fogueiras com pessoas vivas. Também a Santa Inquisição, vê se pode um negócio desse. Todo mundo tem a barra suja, todo mundo tem a barra suja, né? Tá aí, a Adélia diz que tudo na base da força e do medo. Acho que a gente já tinha virado churrasco, é isso aí. Mas então a verdade é essa que nós. Então, nesses dias aqui, já somos adultos, já passamos por tudo, já acreditei nessa fantasia, eu senti esse espírito natalino quando eu era criança, né? Eu esperava os presentes, era uma sensação gostosa, né? Que hoje já não tenho mais, já cresci, já descobri outras coisas, mas de qualquer forma, eu me pergunto e pergunto para vocês, né? Vale a pena a gente participar dessa farsa? Vale a pena num único dia enchermos a nossa mesa de guloseimas, um monte de coisa, convidar a gente, comer aquilo que a gente não come o ano inteiro, fazer aquela sobra, quando tem, não estou querendo ser piegas, nem esses outros termos aí, sei lá, né? Tanta gente passando fome, tanta gente desamparada. Hoje mesmo que saí para caminhar, tinha um morador de rua deitado no meio da calçada, os pés de fora, papelão em cima e a cabeça de fora. Eu falei, cadê o serviço social? Isso é o espírito de Natal? Cadê as pessoas para recolher? Não, mas está todo mundo preocupado com as suas coisas. Trocar, dar presente. Fui na missa domingo, na missa grega, né? Pô, entraram com sacola de presente na missa, para dar uns para os outros. Cada um faz isso. Mas eu acho que isso tinha que ser vivido, esse espírito natalino, né? E ninguém sabe o que se comemora. Se comemora o nascimento de Jesus. Eu mostrei para vocês que não se comemora coisa nenhuma disso, nada a ver. Então esse espírito, ele tem que ser todo dia, não pode ser no dia 25 de dezembro, não pode ser na Páscoa. Não pode... A Páscoa nós vamos falar na Páscoa, por ocasião da Páscoa, também qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então essas festas aí, ou a gente para com isso, ou então a gente... Pô, nesse dia a gente se torna um pouquinho mais humano e vai ajudar quem precisa mesmo, cara, né? Deixa de gastar todo aquele treco que você enche a sua casa, convida todo mundo lá para fazer aquela comilança, bebelança. Use esse recurso e vai dar de comer, pelo menos para aquelas pessoas, porque pelo menos elas uma vez no ano elas vão ter uma comida decente, né? Mas ninguém faz isso. Mas deixa para lá. Também não estou aqui para mudar o mundo e nem sou Messias, não sou coisa nenhuma, né? É isso que eu estou falando. Olha, tá vendo, Fabiana, por tudo isso porque eu acho que não devo motivo para comemorar o Natal. Sabe, é para você ter consciência, cara. Você ter consciência. Mas a energia do dia do Natal é muito forte e bonita. Não devemos colaborar com esse Estado compartilhando essa comemoração? Eu não. Depende. Por que só nesse dia, Viviane? Está comemorando o quê? Feliz Natal, Feliz Natal. Feliz Natal o quê? A gente nem sabe o que estão falando. É isso que eu estou falando. Um único dia? Sei. É de se pensar, Viviane. Eu já disse no começo do programa. Queremos tirar absolutamente nada, o encanto de ninguém, a crença de ninguém, absoluto. Só estou mostrando uma outra questão. Simone, pois é. Como tem santos em um lugar que queima as pessoas, que eles aceitavam isso? Não consigo entender e acho que não tem explicação que me convence. A Adélia diz que algumas pessoas do nosso grupo já não compactuam com isso. Todos os dias, porém, esse dia a emanação está forte, pois todos pensam em coisas boas, eu acho. O que adianta? O que adianta? É uma coisa boa, mas nem sabe o que estão pensando, Viviane. É uma farsa. É uma farsa. Estão pensando em coisa boa para si. Para si, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para os seus parentes. Né? E dane-se o mundo. Dane-se o mundo. A verdade é essa. A verdade nua e crua, infelizmente. Mas tudo bem. Vamos pelo menos participar desse teatrinho. Vamos ser os atores, né?
e vamos nos abraçar, vamos beijar, aquelas coisinhas tudo. Ai, ai, pra você, pra mim, amigo secreto, ui, que bonito. Isso é Maia. Isso é Maia. Né? O resto é resto. Isso aí. Pensar em coisas boas em um único dia do ano, é isso que eu digo, Fabiana. Né? Sabe que o Natal é 14 só com festa e alienação. Vai ser Ano Novo, Carnaval, Emenda, Semana Santa, São João, Copa do Mundo, cachaça, protesto e para coroar a eleição, que tem festa, comício, bagunça, etc. Falou, Pablo. Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso Brasil. Um país da civilização futura, né? Como dizem, né? Como dizem. Não vi nada ainda, mas tudo bem. A única coisa que eu vejo no Brasil é que é um país continental, um país de um clima fabuloso e um país que acolhe todas as raças sob o seu seio. Isso aqui vai ser, tomara. Tem tudo para ser, comida, campos para produzir, isso aqui é fantástico. Água, riquezas minerais, só falta governo, só nada mais. Bem, gente, estamos aqui para falar de política. Amanhã de manhã nós vamos estar aqui, né? A véspera de Natal. Vamos ver que assunto que vai aparecer para a gente conversar. Tomara que a intuição me agracie com alguma coisa boa e que a gente possa dar um espírito. Que espírito, né? Um espírito bom, um espírito que possa permanecer conosco os 365 dias do ano, né? E não apenas num dia e numa noite. É isso aí? Então, obrigado. Fabiana, Délia da Mata, Simone, Cláudio, Pablo Augusto, Kaique, Viviane e Lígia. Nosso time hoje está muito bom. Fraterno abraço, um feliz sim. Tchau. Eu já vou postar esse texto já na comunidade, tá? Tudo de bom. Tchau.